formação dele é diversificada e intensa, feita as obras dele mesmo. Arquitetura, educação artística, licenciatura plena em artes plásticas, arte educador, cenógrafo, especializado em endereços renomadíssimos do eixo Rio de Janeiro, Nova York. As artes o escolheram bem pequenininho, desde muito cedo. E a sua trajetória é pontuada nos lugares mais expressivos das artes em todo o mundo, no Brasil e em todo o mundo. Querido de Rio Preto, Araguaí Garcia é êxtase, cor e movimento. E é com ele que a gente conversa hoje na nossa exposição virtual Arlec. Oi, Araguaí. Tudo bem? Tudo. Bem-vindo. Prazer. Na abertura da nossa exposição. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. Hoje, quase aos 63 anos, né? E desde cedo, desde os 5 aninhos, já dentro dos estúdios de artes, né? Dentro desse ambiente rico das artes. Quem é hoje, você pode dizer, quem é hoje o artista plástico Araguaí Garcia? Eu diria assim que eu sou muitas coisas. Eu sou sobretudo curioso, sou muito curioso. Eu procuro ser o mais livre possível. Eu prezo muito pela liberdade e também pela liberdade das pessoas e também essa minha curiosidade é que resulta nesse monte de coisas que eu faço, né? Que eu trabalho como com cores, com formas e sempre com experiências novas também. É nesse sentido que você não se prende. Você gosta da liberdade. Então, eu sou muito livre nessas coisas que eu faço. Eu não sou uma pessoa que, assim, um artista que você possa falar, ele é um artista só abstrato ou um artista cubista. Entendi. Sabe, dentro de todos os istas eu já passei. Entendi. É diversificado mesmo. Já tentei fazer tudo que me chamou a atenção, eu tentei experimentar também. Entendi, muito bom. E uma coisa que chama atenção no seu currículo, que eu observei, é uma passagem que você teve ali pela metafísica e pela alquimia. Tá vendo? Muito interessante isso. Pensa numa coisa diversificada. Qual que é o peso dessas duas matérias, né, tão curiosas? E qual é o peso disso na sua arte? Então, isso faz parte dessa minha curiosidade, né? Porque a gente fica sempre refletindo. O artista, ele tem uma vida um pouco solitária, assim, né? Eu fico muito centrado naquilo que eu estou fazendo e a minha cabeça fica funcionando e vai para todos os lados. E um desses é a metafísica e a alquimia também, que a gente fica sempre questionando, né? E eu acabei indo fazer um curso mesmo, eu fiquei assim 2 anos fazendo isso, que foi uma experiência muito interessante. E não que eu use isso para fazer a minha arte, mas eu acho que mas elas tudo explicam a faz arte parte. de alguma forma ou não? Não, é que tudo faz parte, né, da nossa forma de se expressar, né? E isso também. Tudo que eu fiz, né, A mistura de cores é uma alquimia, né? Com sim, certeza. as cores, mesmo as cores, as formas, quer dizer, a alquimia está na transformação. Uhum. E a metafísica está
em toda aquele mistério, né? Mistério. Muito bom, legal, parabéns. Você tem os olhinhos curiosos. Muito bom. Araguaí, fala um pouquinho da Zuzu. Quem foi a Zuzu? Por que a Zuzu virou livro? Por que a Zuzu virou uma cidade? A Zuzu foi, assim, é a minha cachorrinha, né? Ela apareceu na minha vida por acaso, porque até na história do livro foi até ela chegar até mim. Tá. Né? Como é que foi a trajetória dela? Tem uma saga, né? Ela é uma cachorra interessante. Como? Não, e aí eu peguei e fiz essa história. Na verdade, o pessoal da academia tinha um projeto da gente todo mês fazer um lançamento de um livro. Certo. E eu era o diretor cultural. E nesse projeto ficou faltando um livro para fechar o ano. Falei, olha, eu vou escrever um livro também, porque a minha área não é livro. Falei, eu vou escrever um livro, mas eu vou escrever do meu jeito, lógico. Então eu fiz um livro de cordel, que é um livro simples, todo escrito em quadrinhas, né, que é o mesmo cordel, com rima, e a ilustração eu fiz toda com xilogravura. Certo. Então ficou uma coisa lúdica também. E como era todo preto e branco, então ele vinha com uma caixa de lápis de cor também, para quem quisesse pintar e colorir, ficava uma coisa mais lúdica ainda. Legal. Então foi assim que apareceu o livro. E como eu sempre falei que a Zuzu tinha uma saga, que ela tinha uma história, né? A história dela é muito interessante. Um pouquinho longa, então é melhor ver o livro. Tem que ler o livro. Então, pessoal, é só procurar e comprar o livro. Mas é uma coisa assim bem simples, despretensiosa, né? Não que eu seja uma pessoa, um escritor por conta disso, mas enfim, ficou um trabalho bem interessante. Gostoso. E a Zuzulândia? E a Zuzulândia foi que eu sempre tive uma paixão por miniatura, né? Eu sempre tive uma coisa assim, eu sempre comprei carrinho em miniatura e tal. Aí eu comecei a comprar pessoazinhas, né, nas minhas viagens, então eu ia procurar e eu achava algumas pessoas, árvores, plantinhas, todas dentro daquela escala, que era a mesma escala dos carrinhos. E nessa história eu acabei comprando casa, comprei banco, comprei um monte de coisas, que era assim, várias casas. E no formar a cidade. Não, porque eu comecei a colecionar essa escala. E eu chegava em casa de viagem, por exemplo, e eu colocava tudo dentro das caixas, guardado. Então eu acabei não tendo acesso àquilo que eu estava colecionando. Ah, entendi. Porque era muita coisa, então eu resolvi fazer uma grande instalação. Entendi. Para tirar tudo aquilo. E a única maneira que eu tinha de ver aquilo tudo era fazendo essa instalação. Que legal. Que não era para ser tão grande, mas no fim ela acabou ficando enorme, porque aí eu já comecei a viajar, já comecei a trazer mais coisa, comecei a fazer eu mesmo, né, fazendo, experimentando as formas que eu fiz, criei e tudo. E no fim virou uma instalação bem grande. E onde está isso hoje? Hoje eu vendi a instalação. Jura? Para um parque de Olímpia, do Águas de Olímpia. Que legal. E eles vão inaugurar, já era para ter sido inaugurado, mas agora por conta dessa pandemia, acho que atrasou um pouquinho. Bacana, hein? Mas já está toda montada já. E quem comprou acabou continuando brincando com isso também, porque no fim a gente fica, se envolve, né? Lógico. Eu fiquei 2 anos ali, então tem gente que fala assim, nossa, mas você brincou bastante. O lazer do artista virou negócio, olha aí, tá vendo? E a Zuzu virou
a musa, né, da musa. cidade, assim, porque era uma cidade em miniatura, e aí eu fiz um monte de miniatura dela. Que linda. Então tinha várias Zuzuzinhas pela cidade. Mascote e tal. a musa. Então ela ficou sendo assim, eu falei, então ela me inspirou a fazer a Zuzulândia. Que lindo. Então ficou assim, o posto de gasolina vende a gasolina Zuzu. A bandeira tem um Z, então é tudo assim. Que legal. Hotel Zuzu. Muito bom, muito legal. As lojas, tem o nome dela, tem tudo isso. Parabéns, muito bom, muito bom. O Araguaí, o tema da exposição, né, dessa que a gente está vivendo, é intermitências, né? E a intermitência, ela encontra qual caminho na sua arte? Essas interrupções, houve no seu jeito de viver, de produzir arte, acontece isso com você? Você vive algumas intermitências também? Sim, muitas, né? Muitas, Muitas, inclusive depois eu volto e resgato ainda, né? O que já tinha sido começado lá atrás e parou, aí eu deixo às vezes, porque às vezes eu faço coisas que nem eu sei mesmo o que eu estou fazendo, sabe? Não era para aquele momento. Não, era uma coisa que é só uma experiência mesmo. Então, aí eu vivo aquela experiência e depois é que eu vou digerir e entender melhor aquilo, e aí eu volto e resgato. E aí continua. Entendi. E nesse sentido, é a sua primeira exposição virtual de arte, assim, da tua participação? Sim, de uma coisa assim formal, como está sendo, essa é a primeira vez, porque informalmente a gente acaba expondo, acaba postando alguma coisa. Nas redes sociais, tá? Mas uma coisa formalizada, organizada para isso é a primeira. Sim, é a primeira vez. Qual que é a tua expectativa? O que você está aguardando disso? É mesmo participar e também dar vazão para esse curioso que eu sou, né? Entendi. Vamos ver o que é, como que isso. Você acha que o público, como você espera do público, assim, a reação do público para isso? Eu acho que como eu sei que esse veículo vai ter muita penetração, né? Eu acho que vai valer a pena, sim. Eu acho que vai ser uma coisa que vai atingir mais pessoas. Eu acho que é interessante. Vai ser interessante. Sim. Especificamente, a pandemia, essa reclusão e tal, ela aumentou a sua produção artística ou não? Houve um break, assim, você deu uma parada? Não, continuou igual. Continuou igual? Continuou igual. Porque também tem época que eu paro. Independente de estar recluso ou não. Independente de pandemia ou de qualquer interferência externa, às vezes eu paro e paro mesmo, assim. Seca, né? É uma parada, meio natural. Porque também se eu continuasse fazendo, eu não tenho mais lugar para guardar tudo. É muita coisa. Araguaí, se fosse uma obra de arte, se você pudesse definir como uma obra de arte, como seria a cadeira número 4 da Academia Rio Pretense, de Letras e Cultura? Olha, a cadeira número 4, eu já refleti bastante sobre isso, assim, porque tem uma música que chama Quatro Luas. E aí a gente vai refletindo, né? Quatro Luas, eu gosto muito dessa música. E aí eu comecei a refletir de tudo que é 4 estações, 4 cantos do mundo, 4 elementos. Então são uma coisa bem inspiradora, né? Então eu acho que essa cadeira 4 é meio para mim, assim, sabe?
Tanto é que Deu- é sua. É, Muito bom, que legal. por acaso ela ficou minha, né? Por acaso, é. E então, se fosse uma obra de arte, eu acho que seria tudo isso aí. Tudo isso. Principalmente uma música. Teria essas imagens, né, que a música A sugere. música sugere, legal, muito bom. E última perguntinha. A vida para você, ela é um conjunto de coisas, como você afirma, Uhum. ou de cores? E se for de cores, qual a cor preferida Olha, da todas, vida? né? Todas as cores. Uhum, Todas sem exceção. uhum, E também é um conjunto de cores e coisas, tá. né? E, aliás, isso é a felicidade, né? É um conjunto de coisas. Uhum. E qual a coisa Porque- melhor da vida? É a vida, né? A vida, viver É ela mesma, né? é maravilhoso. É a melhor coisa que pode acontecer para alguém é estar vivo, Nem é. né? Beleza. Obrigada, viu, Araguaí? eu que Obrigadão e agradeço. sucesso. Obrigado. Tá?